Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de todo sábado, no Tempo de Ser. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Quando que não é especial, né, gente? É sempre especial. Mas, enquanto isso, enquanto as pessoas vão chegando, esse espaço aqui é um recorte no tempo que eu tenho feito desde que a pandemia começou, com a intenção de a gente estar trazendo, abrindo mais espaços para conversas, né, para reflexões a respeito do tempo, né? Que tempo é esse que estamos sendo convidados a olhar, a perceber? E muitos dos lives aqui foram minhas, né, sozinhas, solo. Convido a todos a entrarem lá para assistirem. E eu comecei a sentir vontade de chamar alguns amigos, algumas pessoas até que eu nem conheço, que eu fui vibrando nessa frequência, né, do tempo da natureza, do nosso coração. E tô deixando fluir. Sejam bem-vindos. Olha, hoje temos a presença da Salete, nossa poeta, poetisa inspiradora aí desse meu movimento. Gratidão. Eba, a Felícia já chegou. Então vamos chamá-la já. E a intenção hoje é a gente estar falando sobre a contação de histórias. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sim. Que legal, já comecei a ver que o Norberto, que participou com a oficina de microcontos comigo, também está aqui, já começou a seguir, curtir. Seja bem-vindo, Norberto, que legal. Ai, gratidão, Felícia, por ter aceitado, para a gente estar aqui fazendo essa troca. Eu te agradeço também, Priscila, pelo convite. Sempre muito bom a gente ter esses momentos, né, de conversa, de troca. Sim, e como eu estava já falando, aproveitar, né, para contextualizar um pouco, até para quem não estava aqui antes, eu tenho feito lives todos os sábados com esse intuito de a gente estar trazendo a importância das artes como, né, com essa visão mais ampla do que é arte, para esse tempo do ser, do nosso espírito, nosso ser mais, nossa alma, né, que pede ali, que vibra por conexão, né, por essa nossa humanidade. E realmente está sendo muito legal essa experiência, né? Eu tenho feito às vezes sozinha, às vezes com algumas pessoas. E aí semana passada foi o Adriano, que eu conheci através da Felícia, nessa oficina de microcontos. E a Felícia, eu já conheço ela há bastante tempo, né, Felícia? Eu nem sei qual foi o ano que a gente se conheceu. Tu Pois lembras? é. Vamos fazer um exercício de memória aqui. Olha, Faz tempo, né? eu acho que eu tinha uns. Foi lá no NEA, né? Foi No no Núcleo NEA. Espírita de Uhum. Artes. A nossa gratidão ao NEA, pessoal do NEA. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu estava lá. Hoje eu tenho 35, então. Sim. 35, tem 35, eu tenho... Gente, eu falei que eu tenho 35, tenho 37, estou até desatualizada com a minha idade. Então já faz quase 20 anos, né, Priscila? Meu Deus do céu, né? Tipo, Olha que loucura, né? Essa coisa que a gente nem faz, né, a conta, daí vai fazer até se confunde. estamos revelando a nossa idade aqui, né? Ah, mas o que importa é que foi feito esse vínculo, né? Que foi lindo. E na época, acho que tu nem trabalhava diretamente, né? Não estava formada ainda, né? Certo, eu também não.
Eu acho que eu comecei, né, durante o processo lá do nosso grupo lá, né, da juventude, Uhum. enfim, Do, a gente do, participava juntos, acho que foi do coral, né? né, Encanto, acho que Enfim, era. os Uhum. estudos também do Meio Encanto, exatamente. Então, daí eu acho que estava bem nessa transição de finalizar ali o ensino médio, e foi quando eu comecei o curso, né, de biblioteconomia, então acho que foi bem nesse momento, assim. Ah, legal. E aí eu acabei seguindo pelo caminho do design, né? Mas sempre muito conectada com as artes. A Felícia também, somos aqui duas artistas, né? De alma e coração. E aí agora tu pode estar contando pra gente, né? Já podemos estar entrando aí nesse de tu contar quem é a Felícia, né? O que que ela tá fazendo hoje, como foi essa trajetória. Então, a Felícia, bom, é sempre, sempre um desafio, né? A gente contar da gente, a gente pode se contar, né? Contar da gente sobre várias perspectivas, assim. Mas acho que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. Então, já quando criança, eu era uma criança muito leitora. Então, foi muito natural essa busca, né? Quando resolvi fazer uma faculdade, pela faculdade de biblioteconomia. Sim. E aí, logo no começo da faculdade de biblioteconomia, eu me deparei com uma disciplina que chamava biblioterapia. E Uau! aí, que era ministrada pela professora Clarice Caldin. E aí foi o meu primeiro contato, na verdade, com esse mundo das histórias, assim. Então, a partir dessa disciplina, a gente fazia a aplicação prática também, então, da biblioterapia no hospital universitário com as crianças. E foi meu primeiro contato, tanto com crianças, quanto com esse mundo mesmo da contação de histórias, né? Uhum. E aí eu gostei tanto disso, assim, desse mundo, que eu resolvi ir me especializando cada vez mais. Então, dentro do curso de biblioteconomia, comecei a fazer muitos cursos extras, né? Não, na verdade, o curso de biblioteconomia não tem tanto esse olhar, assim, para a arte, É, né? e até mesmo para essa coisa da educação. Acaba sendo uma área muito técnica, sabe? Mas aí, como eu identifiquei já, né, esse meu gosto e tal, aí eu já Sim. comecei a procurar formações extras e fui fazendo, assim, teatro, aula de canto, né, aí diversas formações também específicas em contação de histórias. E aí isso foi crescendo assim de um jeito tão grande, na verdade, na minha vida, que eu acabei me tornando uma contadora de histórias profissional, né? E trabalhei muito pouco tempo em biblioteca, efetivamente, assim, trabalhei 2 anos só. Uhum. Porque, claro, esse tempo do artista, esse tempo é um tempo um pouco diferente, né? A gente precisa estar disponível também para viajar, enfim, para estar no horário comercial contando história nos lugares, né? E Sim. aí não dava para conciliar com o trabalho de uma biblioteca, que, enfim, acaba sendo um trabalho rotineiro mesmo, né? Contado, Então, né? de uma certa forma, claro, meu trabalho continua muito ligado com a questão da biblioteca, dos livros e da leitura, mas de uma outra forma, né? Então, eu sou autônoma, eu vivo de contar histórias. E aí, assim, tanto no âmbito assim de fazer apresentações artísticas mesmo, né, de contar em eventos e em escolas, Feira do Livro, enfim, Uhum. aniversários, né, onde me chamarem, quanto com esse trabalho de formação mesmo. É, e aí, enfim, né, eu acabo trabalhando muito com oficinas De aprendizagem mesmo, né? para professores, assim, isso. Então, com essa ideia de incentivar tanto a mediação de leitura quanto a contação de histórias mesmo, né? A narração oral, assim. Que legal. Então, acabo trabalhando assim bastante com isso. E aí, por outro lado, esse viés também da biblioterapia, da contoterapia, também sempre teve muito presente no meu trabalho. Então, a minha abordagem dentro da contação de histórias é muito também, assim, da contação de histórias como um processo de autoconhecimento mesmo, né? Da gente analisar, da gente assim, estar mais atento para o que os contos podem nos dizer, né? Do porquê que a gente escolhe uma história em vez de outra para contar.
Então, Sim, as relações, né, da nossa própria história com as histórias, com os contos, especialmente os contos populares, né? sim, que trazem conhecimento, né, lá das origens, bem, né? Isso, e traz assim, né, também, Priscila, assim, essa coisa dessa carga ancestral, né? Essa coisa de um tempo, de um saber, de uma experiência que vem muito mais além, né? Que vem muito antes de nós e que, por outro lado, Uhum. está muito presente na nossa vida, nas coisas que a gente faz. Então, acho que eu penso muito, né, a contação de histórias como esse espaço também para trazer esse saber da experiência, né, que é diferente às Isso. vezes do saber acadêmico, né, claro, não desmerecendo de maneira nenhuma, mas Não, é. de trazer também essa voz, né, Sim, é dessa muito outra linda maneira. essa questão das histórias, né? Hoje de manhã, já intencionando esse momento, assim, eu abri é um, é um pacotinho que eu tenho aqui de sementes de reflexão. Como se fosse uma caixinha de mensagens. E eu abri uma mensagem que eu senti vontade de estar compartilhando ela aqui, que acho que ela vai agregar, que ela fala assim: partilhe os momentos felizes com quem lhe interessa. Seja o mais espontâneo possível. Guardar o prazer apenas para si pode deixá-lo mais feliz, mas esta felicidade não frutificará. E é bem isso que as histórias, né? Esse saber da experiência de um que compartilha com o outro, que, né? Isso é mágico, assim, né? Isso, e acho Frut... que essa coisa, né, de que, na verdade, a gente também só pode partilhar aquilo que nos tocou primeiro, né, que fez sentido pra gente, que, enfim, que nos transformou de alguma maneira, que nos encantou, que nos emocionou, que nos provocou também, né, porque às vezes não é só, né, não é só assim, ai, me emocionou e me fez bem, mas às vezes aquilo que provoca, aquilo que incomoda também é tão potente, né, quanto aquilo que me deixa feliz e alegre, assim, porque, enfim, pensando nesse potencial mesmo da transformação. E a literatura, as histórias trazem muito isso, né? Então, quando a gente encontra alguma coisa que faz muito sentido e a gente consegue compartilhar com o outro, né? Acho que tem muito a ver com isso que tu trouxeste esse trechinho aí, muito bacana. Sim, que daí dá frutos, né? Parece a semente foi espalhada e ela vai tendo potencial para florescimento, né? Ai, que legal. E aproveitando, então, já que falamos disso de frutificar, eu agradeço mais uma vez, né, a Marçal e ao Lúcio, os autores desse livro que me inspirou a estar fazendo esse movimento, né, de falar sobre a importância das artes e da criatividade, né, esse potencial positivo da nossa criatividade mesmo, né, de estar usando ela com essa potência, né, de criar o bem, né, a justiça, a solidariedade, a fraternidade. E vou começar então com a leitura que eu sempre faço como uma honra e reverência, né, à minha ancestralidade, né, porque a Marçal é minha tia, Maria Salete. Esse é o livro, Vago Tempo dos Ventos. E eu escolhi essa poesia para a gente estar falando hoje, junto aqui com a Felícia, que se chama No Tempo. E ela é da Marçal. E ela é do terceiro capítulo. Não, quer dizer, ela é do segundo, porque é legal essa questão da dialética do livro, que ele traz o primeiro capítulo como sendo o fim dos tempos, as poesias. O segundo é o tempo ou o vento, que é essa que eu vou estar lendo agora pra gente, no tempo. E tem também o terceiro capítulo, que é o atemporal. E então vamos lá. Vou pegar aqui. No tempo. Eu não tenho toda essa ginga de intérprete aí da Feliz que ela vai estar nos trazendo, mas eu tô aprendendo com ela, gente. Né? A arte versejada dos ventos, dos mares. Sopram poemas, navegam sonhos, borbulham ares. Cunham a vida que passa, voa, devoram o silêncio,
no vago vento. Então, ela é linda, né? E eu coloquei também como um subtítulo ali essa questão das histórias nos trazerem para esse tempo da mente de a gente navegar os nossos sonhos, né? Uhum. E viajar nesse tempo da história, né? Do aprendizado, da experiência. Ah, legal. Tu sabe, Priscila, que tem uma frase que eu gosto muito do Modigliani, né, o pintor. Sim, como Ele é... diz, ele diz que o real dever do artista, eu até botei lá no meu perfil do eu adorei, Instagram. eu li e O adorei. real, o real dever do artista é salvar o sonho. E eu acho que é isso, né? De uma maneira geral, assim, a arte ela tem essa função, né? E o artista, então, também essa função de trazer esse universo do sonho, esse universo do lúdico, essa capacidade do sonhar, né? Do fabular, do Sim, das fábulas, trazer isso, fantasias. na verdade, trazer isso para a vida cotidiana, né? Porque Isso, às vezes é tão difícil, a realidade é tão dura, né? E essa coisa de alguém que te ajuda a lembrar que o sonho é possível, né? Que o sonho pode ser cotidiano, pode ser presente, pode ser concreto, né? Não é uma coisa que está lá separada, mas a gente para, ouve uma história, ou para e escuta uma poesia, né? Como tu tá fazendo. sim. A gente já entra, né, nessa dimensão do sonho. É, as palavras, né? Se a gente se permite adentrar esse universo da fala, da escuta, da palavra, né? Ou até da escrita, que ela também é muito poderosa, né? Através da nossa intuição, isso nos abre para esse encantamento desse sonho, né? Para essa percepção, desculpa, do encantamento, né? De se encantar com a beleza da vida e das coisas, né? Dos Sim. detalhes. Então, assim, ó, eu já te perguntei antes, né? Ficamos agora, então, com esse momento. Eu perguntei para a Felícia se ela tinha algo autoral para compartilhar com a gente, ou até, né, como artista que ela é, alguma história que fizesse reverberar nesse sentido aqui para esse espaço de hoje. E ela tem, vai estar compartilhando com a gente. E se tu quiseres também compartilhar algum outro saber, fique à vontade. Ah, então, né, a gente falou sobre essa questão do tempo, e aí eu me lembrei de uma história bem pequenininha, mas acho que às vezes as histórias, não é o tamanho das histórias que faz a significância, né, o significado que elas Sim, trazem. Tá, tá ok a minha imagem? Priscila tá dando uma falhadinha. para mim tá ok. Como é que tá Ah, para a então. mim? Para mim dá umas travadas assim, mas eu tô pelo menos ouvindo tá 100%. Mas então tá, Tá. está tudo certo, ótimo. É, então, e aí é uma história da tradição oral, então, né, um conto popular que a gente não tem então essa coisa de o conto popular, a gente não tem exatamente um autor, né? São histórias que vêm aí de muito longe, que são contadas às vezes em lugares diferentes, com pequenas variações, mas geralmente com a mesma estrutura, e que são, então, com essa característica, na verdade, de serem passadas, né? De boca em boca. Até eu gosto bastante de falar, então, histórias De de boca em boca, boca. né? Então, a Boa. ideia de serem passadas de geração em geração, né? De pai para filho, essa coisa de que, enfim, a gente conta uma história, escuta e pode recontar. Então fica aí também, né, o convite, de repente, quem gostar pode até, a partir da escuta, recontar essa história depois Isso. dessa forma para outras pessoas, né? A gente já deixa um convite assim também. Perfeito. Ai. Beija-flor, quer que eu te beije. Louva, Deus quer que te louve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Quem me dera se eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve.
era uma estação de trem, mas não era qualquer estação de trem, não. Era a maior estação de trem do mundo. Eu nem sei onde fica a maior estação de trem do mundo, mas se vocês imaginam assim onde ela fica, é possível que ela fique aí bem nesse lugar, bem nessa cidade, bem nesse país que vocês estão imaginando. E nessa estação de trem, haviam, claro, logicamente, muitos trens chegando, muitos trens partindo, um barulho assim ensurdecedor. E pessoas desciam daqueles vagões carregadas com maletas, com sacolas, com bolsas, com malas de todos os tamanhos e de todas as cores que vocês possam imaginar. E elas andavam para lá e para cá, apressadas e descendo e correndo para não perder o trem que partia, até que lá pelas tantas de um desses vagões, de um desses trens que chegavam, desceu um velho homem que desceu muito tranquilamente com uma pequena maleta, assim, daquelas bem antigas, e você caminhar lentamente por dentro da estação. Olhava assim, calmamente para um lado, para o outro, até que ele avistou um banco assim de madeira. Aí ele sentou nesse banco de madeira e se deixou ficar. E o tempo foi passando. E foi passando, e foi passando. E as pessoas continuavam no seu ritmo frenético, descendo dos vagões, carregando suas malas, suas maletas, suas sacolas, suas mochilas. E pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as idades, animais de estimação, enfim. Um movimento frenético de pessoas passavam por ali. E aquele velho homem permanecia ali assim, impassível. E o tempo continuava passando. E continuava passando, e continuava passando. Até que lá pelas tantas, uma funcionária que ficava ali bem em frente ao banco de madeira e que estava observando aquela cena toda, ela começou a ficar assim um pouco incomodada, um pouco preocupada, pensando, mas será que esse senhor, será que ele precisa de alguma ajuda? Será que ele está perdido? Será que ele precisa de alguma informação? Ela continuou ali ainda mais um pouco de tempo olhando para ele, enquanto fazia o seu trabalho. E o tempo continuou passando, e mais uns 40 minutos se passaram, mais uns 50, e ele ali permanecia completamente imóvel. Ai, até que lá pelas tantas ela não se aguentou. Ela pediu para um outro colega de trabalho substituí-la, e aí ela foi falar com o velho homem, e então ela perguntou, o senhor precisa de alguma ajuda? Aconteceu alguma coisa? Eu vejo que está aí parado há tanto tempo. E o homem olhou para ela e disse, ah, menina, não, é que eu venho de um lugar muito pequeno. E esse trem que eu peguei para chegar até aqui, ele veio muito, mas muito, mas muito rápido. Não deu tempo ainda da minha alma chegar. Quando a minha alma chegar, aí sim eu me levantarei e seguirei o meu caminho. Ai, é muito linda. E essa é uma história, então, uma história sobre o tempo, né? Sobre o tempo da alma, que às vezes é um pouco diferente do tempo das exigências do mundo, né, Priscila? Muito, muito diferente. E É, acho que o contar histórias ele também remete um pouco, né, a essa questão do tempo, assim, e desse outro tempo, para a gente poder contar e ouvir uma história, a gente não pode estar com pressa, né? A gente não pode estar preocupado com o trem que está passando de repente, que eu vou perder o trem. sim. Precisa ser um tempo, né, a gente chama até que
que o tempo do contar histórias é um tempo fora do tempo, né? O tempo do era, o tempo do era uma vez. Era uma Tem vez. uma Aham. autora também que fala que é um tempo que não é um tempo cronológico, né? É um tempo afetivo. Então, é aquele tempo em que às vezes eu conto uma história de 5 minutos e parece que durou 50. Ou às Uhum. vezes o contrário, às vezes uma história de 50 minutos parece que passou em 5 minutos, assim, né? Sim. Então é um tempo que se estende, é um tempo que se dilata, e às vezes é um tempo também que pode passar muito rápido, né? Ó, o Norberto aqui dizendo, eu na segunda-feira esperando a alma chegar. Boa, Norberto. Norberto É também é verdade, poeta. né? Às vezes a alma só começa mesmo a semana lá pela quarta-feira, Sim. mas o mundo quer que comece na segunda. A Salete, ó, ela botou aqui, né? Uma das autoras, é o vago tempo dos ventos vai no tempo de cada um. Exato, isso é muito louco, né? Porque também tem essa questão, né? Como cada um tem o seu tempo e tem o seu ritmo, né? E como às vezes é difícil, ou como tem muitos momentos em que a gente não consegue. Enfim, a gente sempre tem muita pressa, né? E impaciência de entender também o tempo das coisas, né? Acho que essa coisa, por exemplo, de plantar né, de plantar, de ter uma planta em casa, uma flor em casa e ver essa coisa do tempo mesmo, né? Do tempo da natureza, do tempo que leva para florescer. Às vezes floresce uma vez por ano e vai, né? Floresce na primavera e depois vai florescer só na outra primavera. E aí, essa coisa de que a gente às vezes queria ter flor em casa o ano inteiro. Sim, a gente queria que o ano inteiro fosse primavera, porque a primavera é maravilhosa, o verão, então eu adoro. Exato. Então, as coisas têm o seu tempo para acontecerem. E É bem isso, assim, eu aprendi através, né, das minhas experiências, essa leitura desse livro, né, me trouxe também essa percepção de que ele nos convida para uma interação poética, né, para a gente pegar os títulos das poesias de um capítulo e você criar. E eu criei, né, a do Fim dos Tempos, ainda não criei do Tempo ao Vento nem do Atemporal, mas vou criar. E ele nos mostra assim, você tem uma linha do... E tem outra interação de outro capítulo que diz assim, você tem uma linha do tempo, né? E ela provavelmente ela é linear, digamos, colocando na matéria, né? Nessa questão física, né? Eu nasci, depois eu fiz 1 ano, 2, 3. Então isso é a linha do tempo 3D, né? Desse tempo físico, material. E a linha do vento, eles convidam. E você? E a linha do vento? Qual a sua linha do vento? Que seria esse tempo, né, mais cíclico, mais flexível, mais solto, né? Que a natureza ela é assim. E às vezes a gente também não compreende porque aquela fruta só dá naquele período, né? Naquela estação, por exemplo. Mas às vezes aquela árvore deu no outro ano, ela deu em outra estação também. Daí a gente diz, ué, né? O que será que aconteceu também? E é uma forma de honrar, né, essa nossa ciclicidade também como seres humanos, né? E respeitar que a gente tem as nossas espirais de tempo, que eu digo que a espiral ela nos traz, né? Já falei aqui em outras lives, para essa questão da repetição, né? Na arte a gente aprende também isso, quanto que tudo na vida que a gente repete até dar esse salto do aprendizado, né? A partir do momento que a gente, se é algo que não é tão bom assim, né? E aí, a partir do uhum. momento que você traz o despertar, essa percepção, né? Esse salvar o sonho para a consciência, ele dá a virada da chave e aí você consegue iniciar um novo ciclo, uma nova espiral. Sim. Às vezes, esse meu trabalho, por exemplo, das oficinas, né, de contação de histórias, às vezes também tem uma certa ansiedade, assim, né, das pessoas de querer aprender técnicas
Uhum. Coisas muito práticas para botar, enfim, né, para botar nas suas práticas, no seu cotidiano. E o que acontece muitas vezes é que às vezes a gente vai contar uma história e a história não funciona, né? O público não gosta, a gente não tá, a história não está ainda tão ela não está pronta ainda, Pronta, né? uhum. E a gente essa coisa Amadurecida. tipo, amadurecida, exato, amadurecida. E é bem isso que tu falou da questão da repetição, né? Então, eu trabalho, eu falo sempre muito na questão, assim, na perspectiva do contar histórias. Eu acho que, de maneira geral, a gente pode pensar em qualquer expressão artística, da gente aproveitar mais a questão do processo, né? Da construção, do processo criativo, do que efetivamente do resultado. Uhum. Então, e essa questão, acho que isso que tu trouxeste é muito legal, né? Então, a repetição e de repente dá aquele salto. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente aprende uma coisa, a gente quer botar em prática imediatamente, e aí a gente às vezes bota, né, efetivamente, e aquilo não acontece exatamente como a gente imaginou, e a gente fica muito frustrado e não faz mais, né? Sim, E isso é um existe, né? relato que eu escuto muitas vezes dos professores, né? E aí eu digo, não, mas tenta de novo, né? E tudo que é novo também, né? Tudo que a gente se propõe a fazer de uma outra forma, da gente. Acho que as artes, de uma maneira geral, também são muito um espaço de experimentação. E Uhum. para experimentar, a gente vai errar também, né? A gente Mais vai errar, a errado que gente vai acertar. muito mais, exato. Ó, a Salete tá colocando aqui que a gente pode fazer até uma relação, né? Porque ela é psicóloga haitiana da linha de, para quem não conhece, linha de Reich, ela trabalha com essa questão do corpo, né? E Ah, ela botou aqui que a gente pode fazer uma relação do corpo com o tempo e a calma com o vento. É interessante, aham, né? é, Que o vento é esses ares que a gente respira, inspira, né? Transpira, né? Para que a gente crie espaços dentro da gente, né? Dê esse tempo interno que eu digo, esse tempo ao tempo para acolher o que chega, né? Que às vezes a gente está nessa rodinha desse sistema, né? Que a gente vive, da sociedade que a gente criou. Infelizmente chegamos nesse ponto, né? Não foi por acaso. Então, estamos agora sendo convidados a olhar para isso de uma forma diferente, né? E de uau, respira, se sente. Eu tenho perguntado muito aqui para quem chega, às vezes, o que sentiu? O que tu começou a sentir quando tu fez a biblioteconomia, né, Felícia? E aí, e que na verdade tu queria era essa questão do salvar o sonho, trazer para essa percepção artística. O que te motivou, assim? Qual foi a emoção, o sentimento? Tu tens alguma lembrança? da biblioteconomia, tu diz? Da É, questão para. dessa formação, aham. Eu acho que sempre teve muito atrelada com essa coisa da leitura mesmo, assim, né? É, Do uhum. prazer da leitura e de ver, na verdade, na leitura, na literatura, esse espaço esse refúgio, de uma certa forma, né? Porque, enfim, acho que assim como todo mundo, né, passa por questões na infância, na adolescência, Uhum. eu era muito tímida. Não sei se tu lembra de mim lá no NEM, eu não era assim Sim, muito, tu era bem tímida, aham. Ah, muito mas eu também expansiva, né? era. Era bem mais tímida. Então, eu acho que a leitura, né, a leitura, a literatura, as histórias, elas sempre foram um refúgio para mim, sempre foram um lugar seguro, um lugar onde eu podia me refugiar, um lugar onde eu podia buscar, um lugar onde eu podia me encontrar. E aí, eu acho que foi isso, assim, acho que, né, claro, isso, lógico, que é só depois que a gente tem consciência e vai amadurecendo essa questão de como é que isso chega, né? Mas eu acho que, claro, isso eu acho que também tem a ver muito com a minha personalidade, né? Mas a leitura, a literatura, as histórias tinham então
esse espaço dentro de mim e dentro da minha vida. E aí eu acho que a busca pela biblioteconomia foi muito de consolidar esse espaço mesmo, assim, né? E aí, claro, eu acho que depois aí, mais ainda com a contação de histórias, de compartilhar esse mundo, né? Que é um mundo Sim. interno, acho que a forma de expressar. E eu vejo que a contação de histórias também foi uma forma que eu encontrei de me expressar no mundo, porque eu tinha muita dificuldade de expressão e Uhum. questão mesmo, né, da timidez, de ser uma pessoa mais É, inibida. Então, eu então também sempre fui mais assim. Não é à toa que a gente sim, se identificou e a poesia ela fala bem isso, assim, né? A poesia da Marçal, que devoram o silêncio no vago tempo. Querendo ou não, é esse nosso silêncio, né? Que às vezes nos traz talvez uma percepção de algum tipo de solidão, digamos assim. E daí a gente tem um cantinho onde a nossa alma reverbera e que tá bem e calma e feliz, né? aham, sim, com certeza. É. Ai, eu queria compartilhar também com o pessoal, agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente. Se tiverem perguntas para a Felícia, gente, ou sobre o tema, para a gente estar comentando, é só deixar aí o comentário, mandar o aviãozinho para quem tiver também mais interesse de estar aqui com a gente. Como a gente já se conhece há, sei lá, né, Felícia? Vamos deixar quieto aqui há Eu muitos já anos. revelei no início, né? Eu já revelei que era 20 É, anos, né? 20 anos. Mas ano passado eu fui me reconectando com essa questão das histórias e através das artes que eu faço, né? A arte do bordado, do desenho, da pintura. E aí eu fui convidada a participar, a fazer, talvez, assim, Pri, você não quer fazer uma oficina? Foi no festival O Algodão Doce, que é o festival de artesanato do ano passado, que já era a minha segunda ou terceira participação como educadora, né, professora de bordado e tal. E aí eu consegui um espaço para ter um stand lá. E aí, ao mesmo tempo, ela me convidou para estar fazendo uma oficina. Eu falei, beleza, vou fazer uma oficina então de bordados, né, para adultos, né, e para crianças, então fazer uma oficina com os meus brinquedos artesanais de pano, de colorir. Mas eu senti muita vontade de estar trazendo esse mistério das histórias, né? Esse encantamento, essa magia de se contar histórias através, porque os meus brinquedos que eu ia estar falando eram da Frida, né? A história da grande artista plástica mexicana Frida Kahlo. Para quem não conhece, fica aí o convite para estar buscando conhecer essa história maravilhosa, né? E aí eu entrei em contato com a Felícia, a gente já estava conectada nas redes. Eu falei, me salva, Felícia, né? Foi quase isso. Que bate aquele medinho de, ai, será que eu vou conseguir? Porque eu coloquei como, né, essa pessoa que ia estar. E realmente a Felícia foi lá, me passou umas dicas, a gente foi tomar um café, foi super gostoso, né? Agradeço mais uma vez. E, e aí foi isso. E a experiência realmente do dia foi muito legal, porque a gente comentou até dessa questão do teatro, da encenação, de usar alguma coisa que remetesse a Frida, né, para estar falando dela. E claro, em meio a tanta coisa que eu estava resolvendo, né, de trabalho, da feira, eu não me atentei tanto a isso. Eu fiquei pensando mais na história em si e como que eu ia conduzir esse processo, né, esse planejamento mais, né, metódico ali da parte de tópicos. E aí nisso, a minha mãe, a amada, que está aqui com a gente também, ela dando uma volta pela feira, porque foi no último dia de feira, ela encontrou uma menina de uns turbantes, a Késia, se eu não me engano o nome, fica a nossa gratidão a ela. E ela fazia turbantes, ela fez um turbante, a mãe falou, você não faz um da Frida, com as flores da Frida? E ela fez, e daí né, a mãe pegou, adquirimos, e daí ela me deu lá no dia, então eu contei a história com esse acessório, né, maravilhoso que ela faz, são lindos os turbantes dela. E aí eu disse, gente, que legal. E aí as crianças que estavam presentes adoraram aquilo, porque daí depois eu tirei esse acessório e aí elas queriam bater foto, usar, colocar. E foi uma experiência muito legal ver a importância da família nesses momentos das histórias. Eu não sei como é que são nas suas oficinas,
Mas ao invés de ficarem só as crianças na sala, né, na hora desse brincar, dessa oficina, as mães ficaram junto. Então, foi lindo de ver, assim, porque elas ficaram, participaram, aí eu ofereci o papel para pintar, a Frida desenhar, e, e esse acolhimento, né, o quão importante é esse amor de estar em família, né, de compartilhar essa mensagem que veio ali, que eu li, né, de se você, né, tem o prazer apenas para si, é uma coisa, né, vai te deixar feliz, mas talvez não tão feliz quando está compartilhando ele em família, com amigos, e imagina com a sociedade e com o planeta, né? Vamos acreditar que é possível vivermos num mundo melhor, numa sociedade melhor? Sim. É. Ah, que legal isso que tu tá trazendo, Priscila. Eu sinto, eu tenho experiências muito diversas, assim, né? Tanto nas oficinas, eu acabo trabalhando mais com oficinas para adultos, ou quando eu Uhum. trabalho com oficinas com crianças, daí são só crianças. Mas quando é algum evento, mais em situações de eventos mesmo, que daí as crianças estão, quando elas estão com os pais, estão acompanhadas e ficam os avós, com alguém da família, Uhum. eu sinto que é diferente. Eu gosto muito, assim, eu sinto que é um momento muito especial. Porque também eu acredito muito que as histórias, elas também são, além delas serem atemporais, elas são para todas as idades, especialmente as histórias dos contos populares, né? Então, por exemplo, mesmo essa história do índio, né? Desse homem, Sim, nem foi falei que era índio, né? maravilhoso. Ai, será que tu não falou? Esse velho homem é. A referência da história é índio, mas enfim, na verdade não importa também, né? É, Mas essa história eu posso contar ela para criança, para jovem, para adulto. As coisas que vão reverberar em cada um vão ser diferentes. Ela pode ser interessante sobre diferentes perspectivas, né? Dependendo da idade. Então, eu acho que isso é muito rico quando tem um público variado. sim. E sem dúvida também, as crianças estão num momento mais especial, elas estão se sentindo mais acolhidas quando estão com os pais. É uma experiência bastante especial quando é a família toda junta, assim. Eu gosto muito quando tem essa oportunidade. Para mim foi riquíssima essa troca, né? E eu senti que cumpriu o seu papel, né? E é isso, né? Esse poder da história, né? O poder de conexão, desses vínculos que a gente estabelece, que elas nos trazem, independente da idade, como tu mesmo falasses, né? Qualquer idade. As crianças, principalmente, né, elas adoram histórias, ficam super atentas. E eu tenho usado também essa coisa das histórias, às vezes, nas minhas aulas de artes e criatividade. Eu começo a contar uma história. Vou contar também um exemplo aqui da afilhada da minha irmã, que ela está fazendo aula online comigo. Ela mora em Porto Alegre, a Joana. E aí ela tem a minha afilhada, que é a irmã dela mais nova, a Bibiana. E aí a penúltima aula, se não me engano, eu resolvi contar uma história, né? Eu vi que ela não estava muito afim de sentir que ela não estava muito afim de praticar o desenho, né? E eu disse, não, então vamos conversar, vamos. Aí contei uma história de um livro de umas amigas que eu adoro, que é o Princesinha Não. Até não sei se você já conhece esse livro, Felícia, para te contar essa história é maravilhosa. Depois eu te passo Tá, legal. o contato delas, da Fê e da Ana, se eu não me engano, que é Princesinha Não. E aí eu comecei a contar para a mais velha, né, que tem 7 anos. No final, ela estava na sala, daí ela começou a almoçar, comer, porque chegou a hora do almoço, sentou, e a irmã mais nova dela, minha filhada, que tem 4 anos, ela simplesmente começou a ficar assim. Aí eu falei até assim, no fim, eu acho que a mais nova estava mais assim, a de 4 anos, estava mais atenta, querendo saber a história junto. Mas na verdade as duas, né? Mas para te ver como a história chama, né? É, Ela tava assim, de boa, almoçando, né? Nem tinha começado, acho que ela não prestou atenção no começo da história. E daqui a pouco eu vi que ela tava assim e queria, ficava olhando pra mim e querendo. Eu disse, que interessante. sim, sim, sem dúvida. Agora, tu estava falando, eu me lembrei de uma situação também. Tu falou que tu estava, enfim, né? Propôs o desenho ali, e aí viu né, Não que tá. ela não estava tão interessada, e aí tu propuseste uma outra coisa. Porque às vezes é isso também, né? Essa questão que a gente estava falando do tempo.
nem sempre é tempo de contar histórias, nem sempre é tempo de desenhar. A gente também tem que ouvir as crianças, né? Especialmente quando a gente está trabalhando com crianças, a gente tem que ouvir as crianças, tem que ver as demandas, tem que ver o que elas estão querendo naquele momento. E aí me lembrei de uma situação que eu achei muito engraçada, assim. Uma vez eu ia contar histórias num evento lá na. Era um evento que aconteceu na UFSC, assim, e era para na verdade, agricultores ecológicos de várias partes do estado, e aí eles estavam todos por aqui e com as crianças também. Então, a ideia era que eu contasse, eles fizeram algumas atividades com as crianças, e aí uma das atividades era contar histórias. E aí era lá no Horto, foi lá no Horto Florestal, ali de Correndo Grande, que é um lugar super gostoso, que tem um parquinho super atrativo, né? Sim, e eu sei lindo. que as crianças já tinham brincado um pouco, já tinham lanchado, depois aí a contação de histórias. E aí tem um palquinho, inclusive. Então a gente foi lá pro palquinho, elas ficaram ali perto e tal. E aí comecei a contar a história. E aí tinha uma menina que ficou do meu lado, assim, eu acho que ela tinha uns 4, 5 anos, assim, bem, né, pequena. E ela ficou o tempo todo em pé do meu lado, assim. E as outras crianças sentadas ali, ouvindo, eu acho que até as pessoas, né, que estavam organizando disseram, ai, senta, né, aproveita esse momento e tal. E ela continuava ali em pé, agoniada. E aí eu contei, acho que contei uma história, contei duas, nem foi muito longo, assim, né, porque... E aí daqui a pouco a menina... Aí quando eu terminei a segunda história, ela me olhou e disse assim, tá, agora posso ir brincar? Eu tava louca, imagina, gente, era um parquinho, né? Um parquinho super atrativo ali, chamando. Então, nem sempre, claro que as crianças gostam de ouvir histórias, mas nem sempre elas vão querer parar e ouvir histórias, né? Ela tava ali, assim, se contendo, né? Acho que tinham dito, não, esse é o momento de ouvir histórias. Então... Vai ficar aí escutando história. Mas ela tava ali contando ansiosamente os segundos para poder voltar para o parquinho e brincar no parquinho. Então, às vezes, isso acontece, né? Acontece, às vezes, muito também nas festas de aniversário, às vezes, né? Que as crianças, enfim, elas querem mais é brincar do que ouvir história. Sim. Então, esse momento, né, do contar, ele também precisa ser criado enfim, sentido, né? E é isso, né? Às vezes ele vai funcionar, às vezes ele não vai funcionar, às vezes a criança quer brincar, às vezes a gente não quer ouvir história também, a gente quer fazer outra coisa, né? De repente, tem horas que a gente não quer ouvir história, a gente quer desenhar, né, Priscila? A gente quer pintar. Não, e é muito interessante porque essa coisa desse movimento novo, né, desse hibridismo que eu digo, né, desse sistema híbrido de ensino, né, de usar um pouco, a gente vai ter que voltar para o presencial em algum momento, né, mas vai ser meio presencial, meio online, e eu sinto também o quanto essa nova geração, que ainda não mexe muito nas tecnologias, algumas já mexem, né, os pais permitem, né, com todo o seu cuidado e atenção, mas outras não. E as que não mexem, quando você dá essa abertura na aula online, é assim, escancarado, é claro, a felicidade, a alegria, a realização de estar podendo, por exemplo, compartilhar uma tela e mostrar um desenho que ela quer fazer, ao invés de ser eu, a professora, de estar ali e mostrando a tela e dizendo, você hoje vai ter que fazer isso. Sabe? Elas ficam felizes da vida. Então, tipo, eu comemoro junto, eu digo, é isso aí, né? Vamos olhar para as conquistas do dia, os aprendizados. Sim, sim. E para concluir, voltando naquela história do dia da contação, né? Da feira, da oficina lá da Frida Kahlo, eu esqueci de falar, tô falando dessa menina, eu lembrei. Tinha uma menina que ela sabia mais que eu da história da Frida. Ela foi complementando tudo que eu falava. Eu fiquei assim, eu disse, isso, vai, fala mais. Eu falava para ela, porque isso eu não tô sabendo, eu dizia assim. E era lindo de ver. Ela assim, sabe, apaixonada. Ela já tinha escutado muitas vezes, gostava. Daí a mãe depois disse, Priscila, ela adora, ela tem bonecas, ela tem vários, né, acessórios, objetos da Frida. E aí depois a mãe até soube que a minha irmã faz os amigurumis, né? Aqueles de crochê, aí ela faz a Frida, daí ela depois acabou se tornando nossa cliente e encomendou. Eu vi que a festinha de aniversário dela depois
foi da Frida. Aham. Então, para te ver o quanto a gente está aberto ao que chega, né, da criança, do adulto, do aprendizado, no momento, no tempo, a gente se permite dilatar a nossa consciência, a nossa mente, e isso as coisas acontecem, né? É lindo. Exato. E eu acho que é isso, né? O tempo do contar histórias e o tempo da arte é um tempo muito presente, né? Então a gente não Presente. pode estar em outro lugar nenhum, né? A gente precisa estar presente, precisa escutar essa criança que traz essa história da Frida, precisa escutar essa criança que quer brincar e não quer ouvir histórias. A gente precisa, acho que essa coisa da interação que só se dá naquele momento e que é único, né? Essa coisa do tempo efêmero também. Porque a gente pode contar a mesma história, a gente pode propor a mesma atividade, mas cada vez que a gente. E pode ser, inclusive, Ó, com as mesmas pessoas participando, né? Mas cada vez vai ser diferente, porque é cada único, vez, né? Acho que cada isso vez é é legal. diferente. Ó, a Joana, que é essa que eu citei do exemplo da contação de história, ela tá aqui com a gente. Ela disse: Oi, tia Pri, a Que Joana. legal! Oi, Jo, seja bem-vinda. Eu já fiz uma live com ela também. E ela participou, ela leu a poesia pra gente. Foi muito legal. Ah, Ai, Felícia, acredito que é isso. Tu pode agora, de repente, finalizar com alguma dica para que, né, as pessoas comecem cada vez a contar mais histórias, a se conectar com isso, com esse saber. sim. Ah, legal. Acho que essa coisa da gente exercitar muito a coisa da presença, né? Que eu tinha falado, assim, da gente estar presente nos momentos, É. em todos os momentos, na verdade, né? E é um exercício, acho que cada vez mais a gente tem coisas que nos dispersam e que nos tiram desse momento presente. E eu acho que assim, para a gente contar mais histórias, né? Acho que essa coisa da presença e da atenção ao nosso entorno. Então, da gente olhar É. para olhar para a vida, ouvir o som dos pássaros, né? Tá conectado com a natureza, com as coisas que estão à nossa volta. Porque a gente não conta aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, né? Então, acho que tem muito a ver com a autoconsciência, com, como eu disse antes, né? Também do autoconhecimento, O autoconhecimento. Uhum. de estar presente. E aí, acho que até eu vou fazer um convite, aproveitar, Priscila, Aproveita, claro. Uhum. Aproveita e divulga. esse Uhum. esse momento teve um edital aí, né, do SC Cultura em Sua Casa, e aí eu aprovei vários projetos, inclusive um deles que foi o que tu participou lá das nossas oficinas, né, que foi Maravilhoso. o Festival do Conto de Minuto, que inclusive está todo disponível, tanto no YouTube quanto no canal do Instagram, para quem tiver curiosidade de ver, né, tem lá os vídeos de microcontos, tem a live, tem o sarau, teve uma vasta programação. E aí, bom, aí enfim, esse foi um dos projetos, mas na semana que vem eu estou começando um outro projeto, que daí é um projeto mais voltado para a contoterapia, e aí chama Olha, Contar com o Conto na Escola. E aí a gente vai fazer, eu e uma outra pessoa que é a Inês Garcia, que é uhum, biblioterapeuta, e aí a gente vai fazer uma live na segunda-feira, às 20 horas, tá. sobre o poder terapêutico, aliás, o poder das histórias terapêuticas na escola. Olha que legal. Isso, e daí na terça, na quarta e na quinta, então é dia primeiro, 2 e 3, acho que é Isso. isso. Primeiro, 2 e Primeiro, dois e três, isso. vão ter algumas vivências daí para, enfim, para educadores, para as pessoas que se interessam por essa temática. Cada dia vai ser uma vivência diferente, com uma temática diferente. E como é um projeto aprovado, né, por edital, assim como o Festival do Como, Conto de Minuto, então uhum. as atividades são todas gratuitas. Então, quem quiser, né, quem Eu acho que tiver eu vou me inscrever, vontade hein? legal. De participar, enfim, né, dessas vivências com a gente. O link para inscrição tá ali no meu Na tua perfil, bio, na tem tua o bio. site Uhum. na bio. Então, né, Que serão legal. muito, muito bem-vindos quem tiver interesse também, então, nesse tema, né, do contar.
contar com o conto na escola. Então, pensando um pouquinho nesse ambiente da educação, da escola, e aí escola, pensando em escola aqui para todas as idades, tá? Eu digo, Para jovens dá e para adultos pensar também. escola casa. As famílias hoje estão tendo que educar em casa, né? Então serve para qualquer um que talvez seja pai ou Também. que tenha contato com crianças, né? E que tem interesse talvez em aprender, em estar se conectando com a sua criança interior, vai, né? Isso. Ah, então, que legal, gente, ó, fica esse convite aí da Felícia maravilhoso para a gente estar essa oportunidade, né, para essa semana, quem tiver interesse. E é isso, né? Muito, muito agradecida, foi lindo essa nossa troca aí de falar sobre o tempo e a contação de histórias, né? E esse nosso potencial de salvarmos o sonho, né? Através da nossa escolha, da nossa percepção, que vai além, que imagina, que fantasia, que, né, é esse que nos traz essa paz, essa calma de ser. Isso. E pensando também, né, uma coisa que eu gosto de trazer, né? Todos já somos contadores de histórias e todos somos artistas também, né? Então, é trazer, aprimorar, trazer mais para a presença mesmo esse artista, esse contador de histórias que já está em nós. E também Sim. auxiliar também essa coisa, né, do salvar o sonho. Acho que salvar o próprio sonho e salvar os sonhos daqueles que estão ao nosso redor, assim, né, Sim. da forma que for, na expressão que for, né. O Norberto aqui, por exemplo, também é um ótimo dançarino, então a dança também Olha, não ela... sabia? Que legal. Olha, Norberto. Então, eu sei que aqui tem um monte de gente, né, Priscila Temos. também, tua tia, enfim, A minha que amiga, tô tem vendo aí aqui. É, cada um com a sua forma de expressar essa arte. Então, isso é muito, muito bacana, né? Acho que é isso que a gente deixa o mundo muito melhor quando a gente também se coloca a muito. serviço dessa arte. A Ângela, por Então, exemplo, uma amiga minha que está aqui, ela faz bijuterias, ela tem a Tarsila Complementos e, né, ela também é artista das bijuterias, eu digo, são peças lindas que ela faz, né? Cada um com a sua arte, como tu falasse mesmo. exato. Então, também queria te agradecer muito pela oportunidade, foi muito gostosa essa tarde. E O agradecer Norberto tá também assim. pelas. Ah, eu vi, ficou com vergonha. E, viu, te entreguei, te entreguei. Entregou, agora já era. A gente já sabe que tu vai dançar pra gente. Ele publica vídeo dançando lá no Instagram dele, vocês podem Vou olhar olhar. lá. Mas é isso, acho que é muito bacana, né? Assim, a gente está aqui entre amigos, a gente também pode fazer essas brincadeiras, como eu fiz aqui com ele. Claro! É muito bacana, assim, ter esses espaços, né? De a gente poder, enfim, conversar, brincar e trazer mesmo essa leveza que a arte nos traz também, né? Então, eu queria te agradecer pela oportunidade e das pessoas também que nos acompanharam, que passaram por aqui também. Sim, eu digo que quem está aqui com a gente, cocria junto, né, esse espaço, esse momento. É muito importante que vocês comentem, realmente. A gente fica muito feliz, porque, né, claro que se tivesse só eu e a Felícia, ia estar sendo super gostoso igual, mas a gente quer compartilhar isso para que a gente se entenda, se compreenda, né, aprenda com a diversidade. Isso é muito importante. A gente vai construindo esse social, né, esse existencial social mais fortalecido, mais amoroso. Né? Quer finalizar com algum Sim. conto de Era uma Vez, Felícia, pra gente? Eu posso falar uma poesiazinha curta do Mário Quintana, pode ser? Ai, que lindo, claro! Pra gente É se uma que despedir eu, desse que eu, momento. que eu gosto muito, então tá. Já que a gente está falando aí tanto em sonho, né? Então o nome dela é Das Utopias. Ela diz assim: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas.
E realmente, né? Ai, que lindo, adorei um presente aí para finalizar, né? Que sejamos essas estrelas, né? Que brilham a sua luz, fazem o seu servir ao mundo e aí juntos vamos fazendo uma constelação linda, brilhante e que só cresce, só evolui. Então tá. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a todos que estão presentes aqui com a gente, que estão, a gente não sei se a gente respondeu a todos os comentários, né? Leu todos, mas só o fato de vocês estarem tendo essa ação de escrever, de se expressar, isso já vale tudo, esse momento. Com certeza. E quem sabe aí façamos de repente uma próxima, mas vou estar me inscrevendo nesse evento aí, hein? Acho que vai ser demais. Esteja com a gente. E aí ele também ele é aberto, assim, Priscila, não precisa estar presente os 3 dias, pode Ah, que nem. participar do dia que puder, assim. Então é Ah, bem, as vivências são independentes. ótimo. Mais tranquilo ainda, porque a gente pode se sentir livre no tempo, né? Isso. Até porque final de ano a gente já tá, né, meio sobrecarregadinho, assim, e esse ano que foi um ano, enfim, puxado aí para todo mundo, né? Sim, com Muitas certeza. questões, então é com essa ideia de ser uma coisa leve e um espaço de acolhimento mesmo. Bem isso. Então tá. Muito obrigada. Até uma próxima. Valeu. Vai ficar salvo aqui para quem quiser depois não conseguiu assistir tudo e quiser assistir. Então tá. Tchau, Felícia. Tchau, Beijo. até. Tchau, gente. Até uma próxima. Até próximo sábado que vem.